Ok, a seleção brasileira vive me decepcionando. Quando eu tô aqui preparado para fazer várias piadas sobre o Leandro Paquetá, sobre a atuação pífia que ele estava fazendo, o pênalti que ele perdeu, aí vai o Brasil e decide jogar contra o Paraguai, faz 4-1, inclusive com um gol de pênalti do Leandro Paquetá. Eu sou uma pessoa muito decepcionada com a seleção brasileira. A gente espera o pior e ela entrega uma boa atuação. E ainda assim, eu vou ser o chato que vai colocar alguns asteriscos na atuação da seleção brasileira, porque nem tudo é o que parece ser nesse mundo, minha gente. Temos que ter a capacidade de olhar para os subliminares, para as mensagens que são passadas a partir de pequenos detalhes do jogo. O Brasil jogou bem? Jogou. Também não podia jogar pior do que jogou contra a Costa Rica. Seria pior do que estava, não ia ficar. Então, a gente tem que observar mesmo essa melhora objetiva da seleção brasileira. Se bem que eu desconfio que esse Paraguai, que já tinha tomado um vareio da Colômbia, consegue ser pior do que a Costa Rica. Então, talvez nós fizemos 4-1 no pior time do Grupo D da Copa América 2024. E essa melhora de performance também se deu em função disso. A defesa do Paraguai não só é mais débil, como também é mais desorganizada. E, ao mesmo tempo, a seleção brasileira mudou a sua postura. Não é uma mudança tática, não é uma melhora tática, é uma melhora de postura. Você teve o Rodrigo se movimentando mais entre os dois lados do campo, o Vinícius Júnior muito mais próximo daquele Vinícius Júnior do Real Madrid, não só na postura, mas também no posicionamento e na forma onde ele realizava essa movimentação. O Savinho fazendo mais um belo jogo do lado direito. O João Gomes, que salvou a vida do Leandro Paquetá, que estava fazendo um jogo horroroso antes mesmo do primeiro pênalti que ele perdeu. Então a gente teve um combo de acontecimentos a favor do Brasil, obviamente, e aqui a gente deve, de repente, levar em consideração a mera possibilidade de Dorival Júnior em ter melhorado essa questão de posicionamento e até mesmo de visão de jogo da seleção brasileira. Porque, convenhamos, o Paraguai é um time que teve uma postura completamente diferente da Costa Rica. A Costa Rica fez linhas de defesa exemplares, enquanto que o Paraguai até apostou nos contra-ataques, mas deixou a defesa descuidada em relação às movimentações individuais. O Paraguai talvez tenha acreditado que o Brasil ia jogar da mesma forma como jogou com a Costa Rica nas questões táticas, mas dessa vez deu para perceber que os jogadores estavam mais liberados para atuarem da forma como eles atuam nos seus respectivos clubes. Por outro lado, dava para perceber também aquela tensão na seleção brasileira. Essa galera deve ter ouvido e lido todos os comentários que nós fizemos a respeito do jogo da Costa Rica, porque, afinal de contas, internet. É óbvio que esses caras viram. Esses caras estão nas redes sociais. Eles receberam as mensagens da torcida, leram os comentários da imprensa, assistiram ao vídeo que eu gravei na segunda-feira sobre o jogo contra a Costa Rica. Não tem como escapar hoje das redes sociais. Não tem como escapar dos comentários nas plataformas. Então, esses caras entraram meio mordidos. E me deixa um pouco preocupado a reação de alguns jogadores diante dos gols. Na hora de comemorar os gols, fazer aquele desabafo, batendo no peito, gritando contra a torcida, como se a torcida fosse culpada. Não é mesmo, Bruno Guimarães? Em 2 comemorações de gols, o Bruno Guimarães aproveitou a oportunidade para bater boca com a torcida. Cara, a torcida tem todo o direito de aplaudir quando vocês jogam bem e de vaiar quando vocês estão fazendo fiasco, porque, afinal de contas, eles pagaram o ingresso. Da mesma forma como o cidadão que assistiu pelo Sport TV pagou a TV a cabo, da mesma forma como eu paguei a energia elétrica para assistir pela TV aberta. Então o torcedor tá na dele, Bruno Guimarães. Ele tem todo o direito de criticar a seleção brasileira. Não é porque não veste uniforme, calção, caneleira, meia e chuteira que não pode reclamar. Se tá jogando mal, é direito do torcedor meter a boca em vocês. Não no sentido
bíblico, mas no sentido verbal, futebolístico. Vocês entenderam. Eu tô com sono, é mais de meia-noite, ainda vou editar esse vídeo. Ou tentar não editar se eu não tropeçar em nada. Então, me preocupa um pouco esta certa raivinha que alguns jogadores da seleção brasileira manifestaram hoje na comemoração dos gols. E também devo levar em consideração que tudo o que aconteceu contra a Costa Rica pode ser fruto do nervosismo de uma estreia. É meio que tradicional a seleção brasileira de futebol não estrear bem nos torneios. Se bem que, em outros tempos, nervoso ou não nervoso, o Brasil ganhava de 3-0 da Costa Rica. Em qualquer Copa do Mundo que o Brasil jogou o jogo de estreia contra um time mais débil, era um bom resultado. Ou pelo menos a vitória. Não digo 3-0, mas pelo menos vencia. Então, são pontos que precisam ser analisados e avaliados com certo critério. Destaque para o Vinícius Júnior, como eu disse um pouco antes, ele fez um jogo muito mais próximo do que o Vinícius Júnior que a gente conhece do Real Madrid. Destaque para o Rodrigo, destaque para o Savinho, destaque para o conjunto também com eu falei do Bruno Guimarães por conta das críticas junto à torcida, mas também tem que elogiar o jogo dele, o jogo do nosso amigo João Gomes. Como eu disse, ele salvou a vida do nosso querido, espetacular Leandro Paquetá. Leandro Paquetá, que está passando por problemas extra-campo, que pode custar, inclusive, o banimento dele do futebol. Isso ainda está em investigação lá na Inglaterra. Ele tem que se acalmar. Mesmo. Eu acho que o extra-campo está interferindo no comportamento do Paquetá dentro de campo. Ele precisa se acalmar. Eu sei que é difícil separar as coisas, mas já que ele está na seleção brasileira, já que ele é titular da seleção brasileira, ele precisa colocar os nervos no lugar e começar a jogar bola. E isso porque eu entendi que contra a Costa Rica, ele começou mal e melhorou no segundo tempo. E dá até pra gente ver um esboço de algo de positivo no Paquetá, porque ele perde o pênalti e continua desenvolvendo o seu jogo até chegar numa situação onde temos um segundo pênalti e ele vai lá e converte. Mas que até então o João Gomes estava salvando o jogo dele, isso também era fato. Quanto ao Paraguai, eu estou muito curioso para ver esse jogo contra a Costa Rica, porque eu estou desconfiado que o Paraguai realmente é o pior desse grupo. E o desafio supremo para essa seleção brasileira do Dorival Júnior na primeira fase da Copa América é justamente a Colômbia. Até me equivoquei no vídeo anterior, dizendo que o Brasil iria enfrentar a Colômbia logo de cara, mas não, tinha o Paraguai no meio do caminho, e que bom que tinha o Paraguai no meio do caminho. Tá, a missão da seleção brasileira não é das mais fáceis, com uma Colômbia que está jogando muito. Colômbia e Uruguai estão andando muito bem na Copa América, numa Copa América que já estão dizendo que é uma das piores da história por conta dos campos reduzidos. Tenho minhas dúvidas em relação a isso, mas eu quero ver o andar desse torneio para tecer opiniões mais avalizadas ou pelo menos uma impressão melhor sobre essa questão dos gramados. Fato é que o Brasil vai ter que se cuidar contra a Colômbia porque os caras estão, não digo voando, mas uma das melhores seleções da Copa América hoje é a Colômbia, na minha opinião, ao lado do Uruguai. A Argentina está fazendo o seu trabalho, ganhou seus jogos. Tudo bem, contra o Chile foi uma coisa um tanto quanto não queria ganhar, mas sobrou aquela bola no final do jogo. Daquele esquema estilo Itália contra a Croácia. Para quem assistiu Itália e Croácia, a Itália fez uma força tremenda para perder o jogo contra a Croácia na Eurocopa. Mas aí aquela bola no último segundo vai lá, empata o jogo e tira a camisa e roda a camisa e é classificação de última hora. Enfim, Itália que se cuide com a Suíça mais tarde. Eu vou publicar esse vídeo no sábado de manhã. Então a Itália que se cuide contra a Suíça daqui a pouco. Mas no caso da seleção brasileira, pelo menos a gente tem uma intenção de melhora. Não consigo ver ainda no Dorival Júnior esse técnico estrategista que consegue construir um plano de jogo do nada, que estabeleceu um plano de jogo para vencer o Paraguai. Por melhor que seja ou que foi o desempenho da seleção brasileira, eu ainda entendo que o Paraguai não é um adversário de porte.
sério, de novo, desconfio que a Costa Rica é melhor que o Paraguai hoje. Então, vamos esperar para ver o que vai ser contra a Colômbia. Dá para ter fé nessa seleção brasileira? Eu acho que dá para fazer um jogo minimamente equilibrado contra uma seleção forte. Tendência de que a Colômbia proponha o jogo também pode facilitar um pouco as coisas para a seleção brasileira. Se bem que, por outro lado, eu entendo que se tem alguma coisa boa para ver sobre esse jogo do Paraguai, é que agora dá para perceber que se liberar um pouco os jogadores para jogar de uma forma mais próxima àquilo que eles já atuam nas suas equipes de origem, que as coisas podem fluir melhor. Fluiu melhor para o Vini Júnior hoje. E é uma boa notícia. Fluiu melhor para o Rodrigo. Fluiu melhor para boa parte do elenco, porque teve esta condição, eu chamo até adaptativa em relação às posições que são mais próximas daquilo que eles estavam apresentando nos seus clubes. Se tem um ponto negativo nessa vitória de hoje, Alisson Becker. Gol, apesar de eu entender que foi um golaço que o Paraguai fez, mas era uma bola defensável pro Becker, né? Ele chegou na bola. Por que ele tomou aquele gol? Muita gente questiona a presença do Alisson Becker como titular no gol da seleção brasileira. Eu começo a ser um deles, porque existem goleiros que estão em melhor fase e que não têm uma chance na titularidade. Será que Dorival Júnior está escolhendo seus preferidos para jogar como titulares na seleção brasileira? Eu não gostaria de ter esta impressão. Eu não gostaria de ficar com essa imagem do Dorival. Já basta as coletivas dele que são bem ruins, com opiniões polêmicas e visões de mundo tanto quanto horrorosas. Não gostaria de achar que o Dorival Júnior agora estaria protegendo alguns jogadores para deixar eles na titularidade. E é isso. Temos um vídeo aqui de 12 minutos onde eu não tropecei em nenhum momento com as palavras. Terça-feira à noite temos Brasil e Colômbia. Vai ser bem divertido assistir esse jogo, bem interessante. Dá pra gente pensar que o Brasil pelo menos vai empatar contra a Colômbia para passar para a segunda fase da Copa América. Mas fique de olho na Colômbia. Fiquemos de olho na Colômbia. Fiquemos de olho no que o James Rodrigues tomou para poder jogar essa Copa América. Será que tem alguma substância alterada? Será que é injeção de cortisoide no joelho? Será que é uma nova amiguinha no quarto dele? O que pode ter acontecido com o James Rodrigues para jogar tanto na seleção colombiana e quase nada no São Paulo? Esse é um mistério eterno. A gente vai ter que dormir com essa e viver o resto da vida em ter um dos melhores jogadores do mundo no elenco do São Paulo e ele não produzir grande coisa. E é isso. Eu não sei se eu vou escrever sobre esse jogo, tal como escrevi no jogo contra a Costa Rica, porque foi tão divertido, de tão ruim que foi contra a Costa Rica, que eu tive vontade de falar sobre o assunto. Aqui eu confesso que não tem muita animação para escrever sobre ele, porque não tem muito sobre o que fazer piada em relação a Brasil e Paraguai. Então, é isso. Para mais o eduardomoreira.com.br. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um abraço para todo mundo, um bom final de semana. O vídeo sobre o GP da Áustria de Fórmula 1 vai sair na segunda-feira, eu vou descansar no domingo. E é isso. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.